Mas felicidade não paga boleto, entendeu? Então, são essas métricas que nós começamos a comentar aqui inicialmente, que faz com que, de fato, o profissional que trabalha com marketing, ele tenha que cada vez mais ter um... Zucas no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um episódio do ZucCast. Antes de mais nada, para vocês que ainda não estão curtindo, seguindo, vai lá, curte, segue aí a nossa página, segue aí o Spotify, YouTube. Estamos também na parte do Instagram, na Amazon, na Apple, em todos os canais estamos aí, tá? Então não esquece de curtir e seguir para toda semana tá saindo novidades e vocês estarem acompanhando aí, beleza? Minha amiga Jéssica, hoje estamos com um convidado um pouco diferente do habitual, né? Isso. Né? Hoje o bate-papo vai ser bem diferente, bem legal mesmo. É nosso amigo aqui, Luiz Felipe, que tem uma experiência grande aí, mais de 20 anos de experiência na estrada, já passou pela Ambev, já passou pela Danone. É um cara aí que, vamos dizer assim, quem tem estrada é ele, né? É igual pneu de caminhão, tá rodado não, né? Tá. E o tema hoje, né, é como coletar esses dados, né, que a gente tem na empresa de frotas e transformar em ferramenta de marketing, né? E realmente melhorar a imagem da empresa através desses dados. E aí é mais ou menos isso o bate-papo hoje. Mas vamos pedir para o Luiz se apresentar, contar um pouco da jornada dele. Ele que já teve em empresas grandes como a Ambev. Isso, não é? Ele é poderoso. Então Homem vai, é forte. Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Disseu. Obrigado, Jéssica. É uma satisfação estar aqui. O podcast a gente já vinha conversando há muito tempo, né, Disseu? Exatamente. Para ajustar as datas, mas finalmente conseguimos. Deu certo, né? E falando um pouco de mim, vocês já adiantaram, né, alguma coisa. Eu sou formado em economia, me especializei em marketing depois. E ao longo de 10 anos fiquei trabalhando no mercado como executivo e passei por algumas indústrias, né, majoritariamente indústrias, as empresas que eu trabalhei. Então, tenho uma experiência muito grande atendendo clientes regionais, nacionais. E, de um tempo para cá, eu abri minha consultoria, né? Foi o momento que eu fui fazer ali meu voo solo para poder implantar algumas ideias que eu já vinha pensando há muito tempo, né? E colocar em prática algumas coisas que eu acreditava, mas que, de alguma forma, eu não conseguia executar de forma efetiva. Mas vamos conversar hoje em dia, hoje aqui. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, né? Eu tenho escutado algumas pessoas que às vezes eles querem, às vezes, avançar mais, fazer mais pela empresa e tudo, e parece que chega um ponto dentro da empresa, né, que você fica meio que travado. E aí eu tenho visto algumas pessoas dizendo o seguinte, cara, beleza, eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu tenho condições, eu quero ajudar outras empresas, como eu tenho ajudado a empresa aqui a qual estou. E vou, como você falou, né, ter o meu voo solo aí, vou partir sozinho e vamos embora e tal. E muita gente eu tenho visto fazer essa caminhada desse percurso aí. Tem um momento, depois de um certo tempo da profissão, que a gente começa, de fato, a construir alguns projetos e que fica às vezes até complicado dentro de grandes empresas a gente executar, porque não é fácil para a própria empresa também aprovar qualquer coisa, né? Você imagina a quantidade de pessoas que também têm ideias, que querem implantar nas empresas e que a empresa ela tem que ali, de alguma forma, escolher o que ela vai fazer. E, enfim, de alguma forma eu comecei ali a desenvolver alguma metodologia na área de marketing, alguma coisa que eu sentia muita dificuldade por parte dos clientes que eu atendia dessas empresas, né? Eu chegava muito nas empresas e o pessoal, mas meu marketing não funciona, eu não sei com que eu estou gastando dinheiro, eu só gasto dinheiro, eu só faço evento e eu não sei como é que isso volta. E toma patrocínio, né? Patrocínio, festa. E o pessoal, sabe? E aí, assim, até está sendo pauta de algumas matérias hoje em dia que saem em mídias especializadas, de que o marketing muitas vezes está perdendo espaço dentro das diretorias, dentro das empresas, porque chegou em determinado momento que não se aceita mais se fazer investimento, se gastar algum tipo de recurso que não se tenha algum tipo de controle ou acompanhamento. E com a tecnologia, isso cada dia mais está ficando mais evidente. E o marketing está sofrendo muito, né? Sofreu mais, hoje está sofrendo menos.
Porque, de fato, não adianta só fazer uma campanha, fazer um evento, um patrocínio, precisa de mais, precisa saber como isso está retornando em receita, em venda, em valor mensurável para a empresa. E eu sentia muita dificuldade dos pequenos e médios, principalmente, que não tinham estrutura organizacional tão profissional como uma multinacional. Então, eles ficavam muito perdidos, não sabiam muito bem para onde ir, às vezes acabava com o marketing da empresa. Em outro momento, aí reestruturava novamente, mas de uma forma, às vezes, até desorganizada. E eu falei, olha, acho que eu vou... Eu posso ajudar um pouquinho, né? eu vou entrar aqui nesse momento. E aí foi quando eu comecei com a Mercadológica, que é a consultoria que eu tenho. Aproveitando, então, fala um pouco aí, né? Que eu vi que você, além da Mercadológica, você tem a questão também de um grupo, tudo, né? De empresa, né? Que é o Redal, né? Isso, é a rede. E aí, o que acontece? Aproveitando que você falou, conta um pouco aí de como é que funciona a empresa, essa associação, não sei se o nome seria essa associação, uma rede, né? Uma rede de empresários alagoanos. Pronto. Como é que funciona e tudo? Explica um pouco aí pra gente. O que é que acontece? A Redal, ela foi uma consequência da Mercadológica, na verdade. E quando eu abri a consultoria, quando eu comecei com a consultoria, de fato existia um grande desafio, que era justamente conseguir prestar a consultoria nas pequenas e médias empresas, para conseguir desenvolver um trabalho onde a gente conseguisse elevar a receita da empresa, fazendo com que o marketing fosse percebido como uma ferramenta para gerar riqueza dentro daquela empresa. Mas muitas vezes isso não existia ali como é que eu posso falar, uma confiança por parte do empresário. E aí eu comecei a fazer alguns eventos empresariais, convidando clientes, e convidando empresas que eu estava prospectando para juntar no mesmo ambiente e mostrar que o marketing sendo feito de uma forma responsável, organizada, planejada, ele poderia gerar muitos negócios. E ali começou um movimento virtuoso de parceiros meus, né, empresas que faziam negócios comigo, fazem negócio até hoje, né, amigos de faculdade, fornecedores que em algum momento eu tive contato ali nas empresas que eu trabalhei. Então começou a ser um movimento de empresários que iam ali bater papo e assistiam uma palestra, e começou a tomar um tamanho que a gente começou a organizar de uma maneira mais profissional, para que de fato fosse um evento mensal. A gente faz, né, nós fazemos todo mês um evento. Nós escolhemos temáticas hoje em dia diferentes, né? Nós já falamos de suprimentos, de logística, de marketing, de RH, de finanças, tributário. A gente já falou de diversos temas, porque é um momento ali que o empresário ele vai aprender um conteúdo de forma, vamos dizer, leve. Já está fora do ambiente de trabalho, nós servimos um jantar, né? Já é um ambiente muito mais de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, com um profissional especialista ali em algum tema que nós escolhemos, para fazer com que ele desperte aquele tema que, eventualmente, ele não teve tempo de estudar, ou ele não conhece. Como tem profissionais de diversas áreas, tem médicos, tem odontólogos, tem engenheiros, tem advogados, tem comerciantes, tem empresários, tem de tudo um pouco. De tudo um pouco. Então, nem todo mundo sabe tudo. Né? Aí a troca de experiência, né, que eu acho que agrega muito, né? A gente começou a fazer agora também pitches, né, que são apresentações das próprias empresas. Então, eles começaram a treinar, a apresentar suas próprias empresas. Massa. Muita gente me pedia isso. Felipe, faz um momento para os membros se apresentarem. Então, a gente faz lá 8 minutos, né? Você faz o seu pitch, vende a sua empresa, mostra quem você é. Esse pitch de 8 minutos tá bom demais, tá longo? Viu? Tá bom, eu tô acostumado com um pitch de 4 minutos. Rapaz, agora, semana passada, eu fui num evento que foram 5. Eu falei, rapaz, tá bom demais. Mas isso aí é culpa do meu sócio, que é o Caio. Ele vai estar vendo aqui, e aí ele vai ver. Ele que definiu que seriam 8 minutos. Eu falei, então, se você tá dizendo que são 8... Então tá bom demais. Boa ele, viu? Mas é bem interessante. A gente nós fazemos rodadas de negócios, happy hours também a gente faz. Enfim, a gente faz de tudo para que eu também consiga ganhar cliente, né? Sim, claro. Até porque o começo de tudo foi para que eu conseguisse ali fazer um contato, né, com uma empresa que eu estava prospectando e não queria eventualmente conversar comigo naquele momento.
Aí eu falava, vamos jantar, vamos num evento ali que eu estou proporcionando e tal. E aí, muita coisa já aconteceu. Mas veja, essa é uma estratégia 100% presencial, né? Fora do digital. E eu acho que hoje um desafio para nós profissionais, né, no marketing é justamente fazer essa integração do digital com o presencial, de a gente realmente atender, né, aos dois mundos, estar ali presente e atraindo realmente esses parceiros, esses clientes qualificados, né? Esses leads qualificados, porque muitas vezes a gente fica olhando só para um mundo, né? Só para o digital ali. Então, ali o digital, às vezes, ele não, sozinho, ele não é suficiente, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio hoje para a gente. É o que a gente chama isso de phygital, que é o physical com digital. Isso é mais uma palavra, né, que apareceu por aí. Eu amei phygital. Que é justamente essa junção que não dá mais para separar o digital com o presencial. Isso tem que estar, de alguma forma, entrelaçado, porque os dois são importantes. Né? Um é importante pela conveniência, muitas vezes, para a velocidade, para a escala, né, que é o digital, que a gente não tem como fugir mais disso aí. E o outro é o presencial, que a gente precisa olhar no olho do cliente, né? A gente precisa tocar na mão do cliente, tem que ir lá visitar o cliente de vez em quando, tem que olhar lá a estrutura da empresa dele, às vezes ele está com um projeto de expansão da empresa dele que a gente não sabe, às vezes estão acontecendo diversas coisas dentro da empresa que no digital a gente não vai, né, descobrir nunca, entendeu? Então eu sou muito a favor dessa forma híbrida, né, de atender o mercado, de modo geral, não é nem um cliente, é um mercado, porque todas as nossas conexões, elas têm que ser feitas de uma forma que a gente consiga agregar valor para o nosso negócio e a gente retribuir isso como produto ou serviço para o cliente. Opa, se você não curtiu ainda, está perdendo. Só quem dá like, se inscreve e recebe as notificações dos episódios exclusivos. Não fique de fora dessa, a concorrência já está aqui aprendendo. Felipão, me diz um negócio aqui. Eu anotei uma pergunta, que eu sou um cara que gosta de anotar perguntas, sabe? Bom, e né? aí eu venho com um monte de perguntas, um monte de pesca aqui, né? Pra facilitar. Ele até se perde às vezes. Às vezes é tanta pergunta que eu... Peraí, que eu agora me perdi aqui. Que a curiosidade é grande aqui, que quero aprender também. Uma das coisas que eu anotei aqui foi o seguinte, ó. Quando falamos de gestão de frota, as empresas focam muito nos custos operacionais. E como você enxerga o potencial do marketing nesse setor? Uma coisa que é muito importante, viu Disseu e Jéssica? Um dos fatores do sucesso do marketing são os canais de distribuição. Né? Quando eu comecei até falando aqui da consultoria que eu tinha montada, a mercadológica, inicialmente eu tive muita dificuldade nas empresas, porque quando eu ia nas empresas, a pessoa falava, você faz gestão de tráfego, né? Você é uma empresa de publicidade e tal. E eu falava, não só isso também é muito importante. A comunicação, ela nunca vai deixar de ser importante. Ao contrário, cada dia mais ela tem que ser mais explícita no mercado. Entretanto, existem outros aspectos dentro do trabalho do marketing que tem que ser extremamente, vamos dizer, saudável para a empresa, no sentido de entregar valor para o cliente. Um desses fatores são os canais de distribuição. Então, os fatores de sucesso, muitas vezes que você fala, muitas vezes é visto só como um custo, né, para a empresa. Nas negociações, você deve saber disso, nas negociações que muitas vezes uma empresa faz com a outra, uma das primeiras perguntas que o cliente faz é qual é o prazo de entrega. Isso. Né? Então, isso é fundamental. Dependendo dessa pergunta ou dessa resposta, o negócio para ali ou continua ali. Eu tenho uma história, posso contar uma história rapidinha fica à vontade. Com certeza. Uma situação que eu estava, a minha empresa estava trazendo uma indústria para aqui, para Alagoas. Não era a indústria, a operação comercial da indústria. Escolher distribuidores, atacadistas, redes de supermercados para fazer o cadastro dos produtos, para fazer toda a parte de inserção da marca no mercado alagoano. E a indústria tinha diversas marcas, mas tinha uma marca, que era uma marca premium, que ninguém queria. Era uma dificuldade imensa, porque era uma marca que tinha pouco volume, alto valor agregado, complicadíssima de vender no mercado, e ninguém queria, era uma confusão danada tal. E a gente encontrou
um parceiro, um distribuidor que se interessou pela marca. Sendo que ele falou, Felipe, eu não consigo comprar essa quantidade toda que a indústria me pede, me exige, porque esse produto vai ficar aqui 6 meses. E eu preciso de produto para vender em 15 dias, 20 dias, para girar, para eu comprar mais, para eu faturar, pagar o boleto e tal, por aí vai. E meio que parou por aí a negociação. E a gente ia lá na indústria e falava, a gente encontrou uma pessoa que quer vender o produto, mas ele não quer comprar, ele não consegue agora comprar a quantidade necessária que vocês querem que ele compre agora. Vamos tentar conversar e tal. Para resumir a história, depois de semanas de negociações, ele foi que deu a ideia. O próprio parceiro foi que solucionou o negócio. Né? Ele falou, olha, vocês não têm uma carreta, não vem uma carreta toda semana do Rio Grande do Sul para o Nordeste, que vai até Pernambuco, Paraíba e por aí vai. Porque essa carreta não pode parar em frente à minha distribuidora. Eu dou prioridade para a carreta, ela distribui, ela descarrega rapidinho e eu libero a carreta. E vocês não vão ter mais nenhum custo a mais. Custo extra. Né? Porque, como né, você sabe, o caminhão trucado é um caminhão que eleva o custo, né, de transporte. Muito. E a carreta já é mais fácil, tal, enfim, porque também não anda na cidade, tá rapidão. Então a gente conseguiu viabilizar o negócio. A gente entrou em contato com diversas pessoas da logística, da indústria. O pessoal falou, ó, se você conseguir fazer a carreta chegar na distribuidora, descarregar em 1 hora, alguma coisa do tipo, e ela seguir viagem, tá liberado. E a gente conseguiu, foi um sucesso danado. Ele conseguiu, depois de um tempo, no começo, ele teve que fazer um preço um pouco mais competitivo para entrar no mercado. Depois ele conseguiu recuperar a margem dele e começou a comprar pelo caminhão trucado. Mas ele conseguia já ter um preço no mercado que garantia um preço um pouco mais alto que ele comprava, entendeu? Uhum. Na carreta ele conseguia um preço menor, você sabe disso, por conta do volume, mas quando ele foi comprar no caminhão trucado, que aí ele conseguia comprar já num volume que ele tinha interesse, ele pagava um pouco mais, mas o mercado ele já estava penetrando, já tinha um espaço no mercado que permitia ele trabalhar de uma forma muito mais vantajosa para ele. Então, isso é um exemplo do quanto a logística ela resolve problemas em negociações. Entre outras, tem zilhões. Né? Eu não contei um negócio aqui, mas quando eu comecei minha carreira, eu comecei na logística. Ah, tá vendo? Eu passei um ano, eu não contei isso aqui, enfim. Isso aí estava guardado. Estava guardado esse segredo aí. Guardou. Foi, isso aqui é surpresa. São tantas informações. Mas quando eu comecei, eu comecei minha carreira na área financeira, por acaso, trabalhando no escritório de consultoria financeira. E depois eu fui para a Ambev. Na Ambev eu fui para a área financeira também. E depois eu fui para a área de logística, para distribuição. E fiquei na distribuição um bom tempo, aí depois fui para o marketing, me especializei em marketing, aí, enfim, aí segui a carreira no marketing. Mas eu passei um ano na distribuição da Ambev, era uma loucura. Mas foi muito interessante entender o quanto a distribuição ela conseguia resolver problemas do dia a dia diversos. Né? Do que a gente brigava muito lá dia a dia era ter a devolução zero. Né? Porque a devolução zero era sinal de que os pedidos que tinham saído tinham sido entregues para os clientes. E quando tinha devolução... Sem erro, né? Sem erro. Né? E quando tinha devolução, a gente sabia que ia ter gente insatisfeita. Porque esse produto que voltou foi alguém que deixou de receber. Se alguém deixou de receber, alguém ficou sem o produto. Ou pode ter sido alguma falha também, de repente, na venda, né? Tipo assim, o vendedor ali querendo bater a meta, vendeu o que o cara não queria comprar, disse, vou dar um cicolo aqui, né? Não, com certeza, acontecia. Eventualmente, depois a gente, até a própria Ambev ajustou isso aí, né? Para que isso não fosse considerado uma venda para se bater a meta. Até porque a meta depois começou a ser considerada no momento do pagamento do boleto, né? Entendeu? Então, mas assim, também acontecia muito isso. Mas existia uma série de detalhes de negociações, por exemplo, quando a gente fazia entregas, por exemplo, para os clientes nacionais, né, que são esses atacados, né, grandes atacados, grandes redes de supermercados. Assim, a gente tinha que fazer reuniões, por exemplo, no carnaval, pré-carnaval, para poder ajustar. Parecia, sabe... Tinha que fazer uma reunião lá, porque a gente sabia aqui em Alagoas tem o pré-carnaval, que é muito forte, né? E a gente tinha que fazer reuniões para entender como seriam as entregas no pré-carnaval,
para que todo mundo ficasse abastecido, para que todo mundo pudesse vender as suas bebidas e ganhar dinheiro, para ninguém ficar sem produto. Mas foi um momento muito, muito interessante para mim, porque agregou demais. E hoje eu uso muito, dentro do marketing, a logística como um fator de sucesso para a negociação junto com o cliente. Porque, assim, Kotler determinou, né? A gente usa esse conhecimento de que o marketing ele é composto pelos 4 P's, né? Que é a preço e a praça. E a praça entra nessa questão da distribuição. Então, eu posso fazer uma propaganda, que é um dos P's, perfeita, maravilhosa, e o meu produto, não consigo achar o produto. Onde é que está o produto? Então, realmente, precisa ter esse match, né, da logística com o marketing. Isso Perfeito. Isso é fundamental, né? Produto, né, a gente dizia sempre, produto que não está na gôndola é produto não vendido. Né? A gente falava assim, estamos perdendo por WO. Está perdendo para a gente mesmo. Né? A gente ia lá, vendia... A gente nem começou, mas já perdeu, né? Né? A gente ia lá, vendia, fazia a negociação toda e não chegava o produto. Pois é. Então, isso aí eram situações que, inclusive, né, fazendo aqui relembrando de muitas coisas, na Ambev, nós tínhamos uma reunião semanalmente com a equipe de vendas e a equipe de marketing, quando eu era da logística. E depois, quando eu fui para marketing, também a mesma coisa acontecia. Uma vez por semana, a gente tinha uma reunião com a logística para entender como seria todas as rotas de entrega naquela semana. Se fossem semanas críticas, por exemplo, semana de carnaval, festa junina, final de ano e tal, eram, né, reuniões até um pouco mais demoradas. Mas semanalmente estava dentro do padrão de execução da empresa, essas reuniões. Enquanto você escuta isso, seus concorrentes já estão economizando 30% com a Zuc Performance. Roteirização inteligente, controle total da frota, não deixe eles saírem na frente. zucperformance.com.br. Interessante, né? Que não é algo comum a parte de você ver, olha, vai ter uma reunião da logística Com o marketing e também vão envolver o pessoal de vendas aqui, ou seja, é algo que, tipo, vendas e marketing ainda vai, né? Agora você trazer o marketing para a logística, para você ver como o marketing, de fato, ele ajuda bastante no dia a dia das empresas, Mas né? Até porque a gente não está lembrando de um negócio aqui, que é o seguinte, a logística é responsável também pela entrega dos materiais de merchandising, materiais de comunicação, tudo isso. Então, quando a empresa, a indústria, sei lá, qualquer empresa, lança uma campanha e que precisa colocar esse material de comunicação no mercado, a logística é muito importante porque isso tem que estar no mercado num curto espaço de tempo, sabe? Tem que ser muito rápido, porque a campanha demora pouco tempo. Você não tem uma campanha de 6 meses. Né? Dia das Mães, ele não é o ano todo, né? É rápido, né? Então, acontece muito isso, né? Da logística, ela ter essa responsabilidade de fazer com que todos esses materiais, né? E aí vai de material de gôndola, né? De supermercado, a um freezer, enfim, diversos tipos de situações que a logística, se ela não for eficiente, ela não vai evoluir. A empresa não vai evoluir. Entendeu? Muito bom. Viu? Muito bom. Você... Mas trazendo uma pauta que não está aqui no roteiro, mas acho que vale a pena a gente debater, que é a eterna briga comercial e marketing. Porque sempre tem, né? Assim, tem que ter. Para animar a gente, tem que ter essa guerrinha. Senão não é feliz. Senão não é feliz. Então, até onde a gente pode dizer que é função do marketing, realmente, e o que é função do comercial? Né? Porque às vezes as coisas se misturam. Então tem muito aquela guerra do lead. O lead é desqualificado. Aí não existe lead desqualificado. Lead é lead, né? Hoje a gente falando muito nessa parte do digital, né? Sim. Trazendo o digital. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A sua vivência em relação a isso, né? Essa guerra. E contar um pouco pra gente. Tem um detalhe. Em algum momento eu comecei a perceber que os vendedores não entendiam tecnicamente sobre os produtos que eles estavam vendendo, ou produto ou serviço. E não era negligência muitas vezes do vendedor. Muitas vezes era cultura nas empresas. Isso
Qualquer empresa acontecia isso. Às vezes pela velocidade da rotatividade dos produtos no portfólio, de lançamento, enfim, uma diversidade, uma conjunção de fatores. Sim. E eu observava muito que as vendas, elas eram naturalmente mais volumosas nos produtos que tinham preços menores, margens menores e que eram mais conhecidas. E, logicamente, produtos que tinham um valor agregado maior, eram mais caros, tinham certa dificuldade de se vender. E eu comecei, um dos serviços da minha consultoria era treinamento, ainda é, treinamento técnico para a equipe de vendas. Que é mais ou menos o seguinte, essa caneca aqui é feita de quê? Como é que é o processo como é que é a pintura dela? Como é que é o molde? O que ela se diferencia da concorrente dela? Por que ela, sei lá, ela mantém a temperatura da água, se não mantém? Enfim, por que essa caneca existe? Já existem diversas empresas que já faz caneca. Qual é o motivo pelo qual uma empresa decidiu fazer uma caneca, sendo que existem outras indústrias que já faz? Então, pesquisar esses detalhes nos produtos e nos serviços, eu vou chegar na sua resposta. Fazia e faz com que a equipe de marketing se junte mais à equipe comercial. Porque, normalmente, né, às vezes a falta de informação entre as equipes faz com que um aponte o dedo para o outro e comece a jogar a responsabilidade do resultado. Eu não vendo porque não tem uma ação para eu fazer o meu cliente comprar. E aí o marketing fala, não, você não vende porque você não está indo no ponto de venda fazer a venda. Você não está, né, negociando com o seu cliente o suficiente para poder realizar a venda. E fica essa conversa sem fim, na verdade, e que muitas vezes o que não existe é um entendimento de que essas duas áreas, na verdade, são complementares. Isso. Então, uma das funções do marketing é justamente dar apoio a vendas. Como eu falei aqui agora, dando treinamento técnico de produto. Né? Eu cheguei, na Ambev, eu cheguei a fazer cerveja em casa. Caramba. Fazer cerveja caseira. Porque eu fiquei tão que eu falei, eu vou fazer cerveja aqui, entender como é que faz cerveja. Na Danone eu fui fazer iogurte. Né? Em várias empresas eu fui entender de fato como é que era a diferença ali entre o iogurte, o que era um leite fermentado, o que era uma bebida láctea fermentada, queijo. Teve uma empresa que eu trouxe para aqui, para Alagoas, que trabalhava com lácteos, né, gerais, trabalhava com queijo, requeijão, iogurte também e tal. Então, entender quais são as diferenças disso aí, porque quando um vendedor senta na frente de um comprador e fala com propriedade sobre o produto dele e sobre o serviço dele, tudo fica mais fácil. Agora, quando o vendedor, de fato, ele quer vender de goela abaixo o produto dele, não vai conseguir. Eventualmente ele vai, às vezes, mais pelo desespero, talvez, do comprador, de querer resolver o problema dele. Mas quando ele pega um comprador que tem um pouquinho mais de análise crítica, começa a perguntar, mas esse produto é mais caro por quê? Esse produto não está girando na minha empresa por quê? Ou você vai vender um serviço, a pessoa não entende muito bem como aquele serviço ele consegue resolver o problema dele e muitas vezes o vendedor trava porque ele não chega em determinado ponto que ele para. Então, um dos motivos pelo qual eu acredito que existe muito essa tensão entre equipe de vendas e comercial é que muitas vezes não existe uma liderança dentro da empresa que faça com que seja compreendido que essas duas áreas elas se complementam. Como acontece, você não perguntou também, mas como acontece com finanças. Né? O pessoal muitas vezes do financeiro fala, mas... Né? A gente está aqui investindo, né? Está aqui colocando dinheiro não sei aonde, isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê, mas e aí? Isso está voltando como? Né? Isso, né? Tá voltando de que forma? Não, está voltando na felicidade do cliente e tal. Mas felicidade não paga boleto, entendeu? Então, são essas métricas que nós começamos a comentar aqui inicialmente, que faz com que, de fato, o profissional que trabalha com marketing, ele tenha que cada vez mais ter uma noção do que está fazendo para que, de fato, ele consiga gerar resultados concretos para a empresa. Né? Por isso que um dos trabalhos o principal trabalho que a gente faz lá na consultoria é um trabalho que a gente fala de gestão de receita. Né? Que é um trabalho que o marketing tem que fazer para que a receita da empresa ela tenha algum impacto positivo, obviamente. Entendeu? Porque se não existe esse impacto, alguma coisa está sendo feita errada.
E quando esse vendedor, ele costuma aumentar, ou ele costuma a vender algo que não existe, e aí isso reflete na insatisfação, no churn, né, que é uma métrica importante de a gente analisar. Então, isso acaba também prejudicando o trabalho do marketing, né, porque existe todo um trabalho de fortalecimento de marca e tudo, e aí quando vem, aí vem o Google Meu Negócio com insatisfação, né? Então, acho que isso também precisa ser alinhado. Né? Serviço de atendimento do cliente entra em parafuso, né? Não consegue dar conta. Acontece muito isso, né? De informações equivocadas, Isso. às vezes promessas que não conseguem ser cumpridas, de logística, né? O produto pode ser entregue em, sei lá, em uma semana. O vendedor vai lá e diz que vai tentar... Amanhã. Não, eu vou tentar, mas eu acho... Não, tá tudo certo. Nem faz a ligação, né? Eu tô falando com o diretor de logística aqui. Ele tá dizendo que amanhã entrega. Não vai entregar, entendeu? Vai ter problema. Mas, mais uma vez, isso parte muito da liderança da empresa, sabe? De entender até que ponto a gente pode se comprometer com o cliente para poder falar, né, o que vai dar para fazer, né, e não falar o que não dá para fazer. Né? São o que a gente chama de enfrentamento dos fatos. Né? A gente precisa, de fato, né, olhar no olho do cliente e falar, se for para parar a negociação aqui, vamos parar aqui, porque eu não vou conseguir entregar para você amanhã. Ser transparente, né? Ser transparente e falar olho no olho. Fazer com que a sua credibilidade ela seja mais importante do que a meta. Sim. A meta é muito importante, né? O dinheiro é muito importante, mas a sua credibilidade no mercado ela é muito mais importante, não tem nem comparação. O dinheiro é consequência, né? O dinheiro vai ser consequência de uma boa negociação, de um bom trabalho profissional. Isso. É a campanha lá que a gente faz na Zuc, né? O dinheiro é consequência, né? E a gente trabalha muito os clientes, os nossos clientes recomendam. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Filipão, me tira uma outra dúvida aqui, ó. Eu anotei aqui o seguinte: existe uma diferença entre dados que melhoram processos e dados que vendem. Como distinguir e aproveitar os dois tipos? Tudo começa pela compreensão dos dados, né? Como se utiliza os dados. Né? Como você bem sabe, você trabalha com tecnologia, né? O que a gente mais tem hoje em dia no mundo são dados. Né? E que a gente menos faz, muitas vezes, é análise. Entendeu? E, de fato, tem dados que geram informações, que geram, em um terceiro momento, conhecimento, para nós melhorarmos os processos organizacionais. Né? Esses dados, muitas vezes, é o que a gente chama de dados que são aproveitáveis para atividades meios, né? Que são as atividades administrativas, né? A atividade logística, que é uma atividade que a gente, né, gera benefício para o cliente quando ela quando ela é efetiva. Né? E existem diversos dados. Eu posso falar que uma vez a gente tinha uma situação que a gente estava deixando de vender cerveja em determinada região de Maceió. E quando a gente foi perceber, a gente foi investigar ali, né, por que aquela região estava deixando de vender cerveja há muitos anos, há uns 15, 20 anos, há uns 20 anos. A gente foi perceber que estava sendo vendida muita cerveja falsificada lá. Nossa. Entendeu? Então, é justamente isso que vale a pena a gente entender. Aí, a gente foi entrar em contato com polícia, tal, para, né, poder investigar isso aí, entender como é que poderia ser resolvido. Mas isso é um dado que, se ele é mal interpretado, o gerente ou líder fala, aumenta a meta. Né? Você está vendendo pouco, o que está acontecendo? Dá pressão, entendeu? E compreender o porquê da coisa não estar acontecendo é extremamente importante, porque a partir dali foi tomada outras atitudes. Eu não sei, eu não lembro da pergunta toda. Você falou dados que melhoram os processos. E os que vendem, né? E dados que vendem, né? Que aí você tá lá fazendo um trabalho dali, principalmente que vem de marketing, essas coisas, né? Tá, não foi ótimo você ter falado isso aí, porque o que acontece? Uma coisa que é muito importante, que eu falo para todo mundo. Falo, olha, eu vou falar uma obviedade aqui, mas que muitas vezes não é levada a sério, que é o seguinte: marketing vem de uma palavra chamada mercado, em inglês, né? Que é a obviedade. E que muitas vezes
os profissionais de marketing, eles deixam de levar em consideração os dados do mercado, que impactam clientes, que impactam fornecedores, que impactam parceiros e até os concorrentes, entendeu? Então, esses dados eles precisam ser estudados de uma forma para que cada dia mais eu consiga utilizar em benefício próprio, né? Então, acontece algumas situações, eu vou dizer uma comum. Às vezes, as vendas de uma empresa aumentam sem a empresa ter nenhuma ação diferente. Ela não muda nada, né? Não é a sazonalidade, não é nada. Ela não muda. Simplesmente a concorrente dela fecha as portas ou a concorrente dela deixa de atender determinada região. Uhum. Então, ela não melhorou o resultado dela porque ela melhorou algum aspecto dentro da empresa. Não teve esforço, né? Foi um fator externo aquilo ali. Se ela não conseguir compreender esses dados, ela vai achar que o que ela está fazendo é a melhor coisa do mundo. Entendeu? Então, se ela não compreender que no mercado houve uma empresa, ou está tendo uma empresa que está tendo dificuldade no mercado, seja por insolvência, enfim, qualquer problema que seja, ela vai entender que, peraí, eu não estou no meu melhor momento, mas minha concorrente está no pior momento dela e eu vou aproveitar isso aí. Uhum. E ela tem que ter essa consciência. Então, existe muito essa diferença, né, dos dados que nós utilizamos para melhorarmos os processos da empresa, para que o processo seja efetivo, como a gente fala, e os dados que a gente utiliza, né, muitas vezes são os dados macroeconômicos, dados microeconômicos, que nós utilizamos para fazer com que seja desenvolvido um produto novo, um produto diferente, uma embalagem nova, né? Às vezes nem um produto, às vezes uma embalagem só, né? Se aumenta, diminui, faz alguma coisa, o volume triplica. Porque são as tendências de mercado, né, que precisam ser acompanhadas, né? Hoje em dia, por exemplo, com as famílias cada vez menores, pessoas, né, sozinhas morando em apartamentos, a gente percebe que a quantidade de embalagens de menor gramatura está aumentando bastante. Em contrapartida também, na periferia muitas vezes, os atacados eles colocam volumes muito maiores, né, gramaturas muito maiores, para gerar um benefício na hora da compra ali. Então, entender isso, onde vender isso aí, é muito importante, porque às vezes a pessoa pode estar querendo vender um produto espetacular no lugar errado, simplesmente porque não está compreendendo os dados. Tô querendo vender guarda-chuva onde só faz sol, né, basicamente, né? Você até vende para proteger do sol, né? Mas de repente você tem que mudar a estratégia ali, né? Vender um protetor solar. Tá. Ó, eu vou lhe vender aqui guarda-chuva, pô, mas não tem chuva, mas então, a campanha é diferente, né? Proteja do sol, né? Alguma coisa do tipo aí. Eu tenho uma outra, em cima dessas coisas que você andou falando aqui agora, me traz uma outra pergunta que é a seguinte: existe algum erro comum que as empresas cometem ao tentar transformar os dados operacionais em estratégia de marketing? Demais. Todos os dias acontece. É mesmo? Todos os dias. Por que acontece? Nós vivemos uma cultura, Disseu e Jéssica, que ninguém quer parar para pensar, para planejar. Todo mundo quer o resultado daqui a 2 minutos. Entendeu? Ninguém quer parar mais para poder falar, peraí, se a gente planejar alguma coisa aqui, o mínimo que seja, o mínimo, não precisa ser um planejamento de 15 páginas, não. Se a gente fizer meia página, né, de planejamento e seguir esse planejamento, será que a gente vai ter sucesso? Muitas vezes, as empresas não querem nem pagar o preço para ver se vai ter sucesso ou não. Na metade, eles já param. Então, muitas vezes, as empresas, elas agem por instinto, né? Mais uma vez, por dados operacionais, né? Dados, muitas vezes, que são importantes naquele momento ali. Então, sei lá, vamos falar de logística aqui. Choveu muito, houve muito retorno, teve muita entrega que não foi feita porque tinha locais que ficaram inacessíveis. Lama, inundou, sei lá, a empresa fechou antes do momento correto. E aí a empresa ela vai lá e fala, então peraí, se chover, eu não vou entregar. É lógico, né? Se chover, eu não vou entregar. Porque se chover, a empresa vai fechar mais cedo, vai ficar um lamaçal muito grande. Uma região que alaga muito, né? Alaga muito e tal. Então, a empresa, ela consegue ter uma noção de que
Se chover, ou pelo menos na época de chuva, eles podem se programar melhor, né? Então, por que não fazer programações de dias com prazos maiores? Então, se você entrega, sei lá, uma vez por semana, né? Então, você faz uma entrega um pouco maior para que, se na semana seguinte, eventualmente, né, não for possível entregar, a pessoa tenha um estoque ali de reserva, né? Um período de chuva é um período de inconstância climática. Eu estou falando agora, mas existe diversos... Final de ano acontece demais isso, né? Final de ano tem alguns produtos que não se encontram, né? Não se encontram normalmente ali porque Fácil, existe uma né? demanda muito grande. Então, muitas vezes, as empresas, elas se programam, tanto a indústria para produzir antes e as empresas para comprar também antes. Mas tem empresa que não compra. E não compra. E quando chega em dezembro, 15 de dezembro, alguma coisa do tipo, a empresa coloca a mão na cabeça e fala, tá faltando produto, vai ficar sem. Aí perde muita oportunidade, né? de Porque venda. isso, ela tá agindo com os dados operacionais, que é o seguinte, semana passada, sei lá, há um mês eu vendi tanto. Logo, essa semana também eu vou vender um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ela não olha para o ano passado, em dezembro, e fala, não, dezembro eu estouro de vender. Dezembro nunca vai ser igual a novembro, entendeu? Estou dando um exemplo, né, de diversas situações que ocorrem e que muitas vezes as pessoas agem só pelo que eles estão vendo ali no curto prazo, né, o que o olho está vendo, mas não consegue olhar no longo prazo. Segredo, no Instagram Zuc Performance, a gente solta dicas que não fala aqui no podcast. São só 2 segundos para seguir e você fica por dentro de tudo antes dos outros. Entendeu? Mas o varejo é uma ciência, minha gente. É uma ciência. Quem não estuda... Envolve muito estudo, muito... Eu acho que feeling também. Tem a questão do feeling sempre, no marketing principalmente, mas realmente são muitos dados que precisam estar o tempo todo, né, tendo comunicação com esses dados, estudando. Então, o varejo é bem mais complicado, eu acho, assim. Enfim, todo negócio, né? Como todo negócio. Tem uma área de estudo do varejo que é a gestão de categoria. Não sei se vocês já ouviram falar que é justamente o estudo das categorias dos produtos que são vendidos no mercado. Então, entender qual é a característica de venda de cada produto ou de cada categoria. Tem empresas que são especializadas só nisso. Eu tenho um amigo, o Dioja, que não sei se você conhece, mas o Dioja aqui em Maceió, ele faz um trabalho específico nos supermercados para entender quais são as categorias que mais vendem, as que menos vendem, qual é o melhor posicionamento, qual é o melhor corredor. Isso, tem arquitetos hoje em dia que são especializados em supermercados. Caramba. Só para poder colocar no local certo cada Produto. Cada gôndola, cada módulo, como é que vai ficar. Então, isso é um negócio que é muito sério. E muitas vezes, mais uma vez, né, as pessoas desconsideram e quando está tudo montado, que o resultado não vem, fala, o que foi que eu fiz de errado? Eu falo, algumas coisas. N situações, né? É uma pergunta também, Felipe, que eu tenho para fazer, é em relação, por exemplo, a gente tem empresas que elas adotam uma gestão de frota e aí ela tem um controle, por exemplo, da jornada do motorista. Ela consegue realmente ter um motorista ali que não tem uma jornada boa de trabalho, né? Que não ficam cansados, fadigados. Tem a questão de todo o controle de combustível. Então, checklist, né, do motorista, que ele vê ali tudo que está tudo funcionando perfeitamente. Então, tudo isso causa um impacto muito positivo, tanto social, né, para ali os funcionários, tudo, a equipe, como também, às vezes, no ambiente, né? Às vezes, frotas que estão ali trazendo combustíveis, né, renováveis e tem esse olhar mais para a sustentabilidade. E aí, eu queria saber, Felipe, porque é Luiz Felipe. Aí eu não sei se eu chamo Luiz ou Felipe. Do jeito que você quiser. E aí, eu quero saber, assim, se vale a pena trazer todos esses processos à tona, assim, para o público, para os clientes, e como fazer isso da melhor forma, para realmente fortalecer a marca dessa empresa, entendeu? Em última instância, o motorista e o auxiliar, eventualmente, que esteja com ele, é a representação da empresa no mercado.
né? Então, se você vende um produto, se eu vendo, qualquer empresa vende um produto e tem ali alguém entregando aquele produto, aquela pessoa, informalmente, ela está representando a empresa. Ela está com, né, a logomarca da empresa ali no peito. Sim. Então, quanto mais essa pessoa estiver satisfeita, ela não está trabalhando, né? Treinada, educada, entendendo todo o contexto de como precisa se comportar diante do mercado. Não é nem diante só do cliente, mas é diante do mercado, né? Eventualmente numa blitz, quando o guarda para ali, num posto fiscal, né? Quando vai fazer ali uma checagem da nota fiscal, enfim, isso tudo é extremamente importante porque uma coisa que muitas vezes eu falo é o seguinte: a venda ela só é concretizada quando o produto chega no cliente. Uhum. Antes disso, a gente não concluiu a venda. Porque se o cliente não recebeu o produto, se o cliente não recebeu ali o benefício do que ele pagou, não foi concluída. Então, isso é muito importante até para que a própria empresa consiga detectar o que ela está fazendo correto e incorreto. Né? Em relação à produtividade, que você estava falando aí, eu já conversei com o DC algumas vezes em relação à tecnologia da Azul, que eu acho espetacular, assim, né? Assim, várias coisas que vocês fazem, né? De orientação para o motorista, se que ele precisa colocar lá o cinto de segurança, tudo. né? A parte da velocidade. videotelemetria, né? Que ele vai analisando a conduta do motorista ali, Isso né? vai criando o hábito, entendeu? Chega uma hora, claro, né? Isso não vai acontecer, mas chega uma hora que até no carro dele, pessoalmente, ele vai fazer isso, porque ele já faz tanto colocar o cinto. Tô falando do cinto só. Eu vou contar outra história aqui, que tem coisas assim que fica marcada. Uma vez eu tava com um problema de internet em casa. E aí o técnico foi lá da operadora, né? Fazer lá para ver o que estava acontecendo e tal. E aí, no meio do atendimento, eu acho que foi um amigo dele de profissão ligou lá perguntando se ele tinha algum equipamento, alguma coisa. E ele atendeu um amigo como se fosse um cliente. Fala de seu, bom dia, tudo bom, não sei o quê, alguma coisa, né? Bom dia, tal. Aí o cara do outro lado, eu acho que ficou brincando com ele. Falou, meu amigo, eu não sou cliente não, alguma coisa do tipo e tal. Aí ele, quando desligou o telefone, ele falou, meu irmão, eu já fui treinado tantas vezes a dar bom dia, boa noite, boa tarde, toda hora, para ser educado com o cliente, que eu tô fazendo isso até em casa. Aí eu falei, pô, que bom, né, velho? Que bom, porque você tá levando a educação que você tá obrigado a ter com o cliente para dentro de casa. Será que ele dava bom dia pro cliente, ou pro filho, pra esposa, sei lá, para as pessoas que ele convivia? Então, é um negócio do exemplo, né? E de fazer, e que isso termina criando dentro da pessoa um hábito que não sai mais nunca dela, né? Então, esse trabalho que as empresas têm que fazer junto às suas equipes de entrega, né? Enfim, motoristas, auxiliares de carregamento, tudo, aparência, tudo, educação, como é que eu posso falar? Respeitar os padrões. Né? Se foi feito um padrão que ele precisa entrar, né, antes de entrar no caminhão, sei lá, checar o caminhão para saber se está em condições, entrar lá no caminhão, checar lá se está tudo certo e tal. Isso não pode ser deixado de lado porque o dia foi chuvoso, porque o dia está ensolarado, porque está atrasado, porque não está. E é para isso que existem os programas de excelência, né, para fazer com que se premie as pessoas que são mais cuidadosas, não é nem mais cuidadosas, mas as pessoas que conseguem bater as metas dentro dos padrões. Né? Então, sei lá, se tem um checklist lá que ele tem que fazer todas as vezes que ele entra no caminhão, para que aquele checklist ele seja de alguma forma arquivado, para que ele seja considerado ao longo de um tempo, para se saber qual é o motorista que mais fez o checklist, ou que mais atendeu aqueles critérios, esse motorista ser premiado. Porque foi a pessoa que menos ficou doente, foi a pessoa que menos, né, teve problemas no trânsito, ou foi a pessoa que, sei lá, enfim, né, deu menos problemas para a empresa. Né? Porque a logística, em última instância, ela está ali querendo gastar menos e entregar logo. Basicamente, é isso, não é? Rapaz, eu queria ver o seguinte, eu andei escutando na praça e queria ver se você também conhece, já escutou, o pessoal falando o seguinte, o marketing verde em frotas, e aí me chamou a atenção nessa questão, e
como é que funciona e se funciona, se os empresários que de fato já escutaram falar também, vê com desconfiança essa questão do marketing verde em frotas. Você já ouviu falar alguma coisa do tipo? Já, e imagine até o que seja. Veja só, Disseu, eu como profissional, eu olho muito pra viabilidade da empresa, tá? Então, uma coisa que eu falo sempre para o meu cliente, eu falo, olha, mais importante do que você crescer absurdamente, que você consiga chegar a patamares de lucro, né, excepcionais, é você manter a sua empresa aberta ao longo do tempo, né? Eu estou cansado de ver empresas que têm lucros excepcionais em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois entra num nível de decadência de resultado e a empresa entra em recuperação judicial. Nossa. Então, levando em consideração que a empresa é um organismo vivo, né, por ter pessoas lá dentro, ela tem que ter uma viabilidade que faça com que ela perdure, ela seja perene ao longo do tempo. Estou contando toda essa história porque o marketing verde, né, se assim, né, a gente fala muitas vezes para vários, são produtos que têm embalagens, são produtos orgânicos, produtos que têm embalagens recicláveis, frotas eventualmente que utilizam etanol ou frotas elétricas, biodiesel, enfim. Isso é muito importante, eu acho que isso cada dia mais tem que ser considerado, porque a evolução do mundo está em a gente fazer o mundo ser melhor, tá? Mas isso aí tem que ser algo que tem que ser estudado com muita cautela, para saber se o custo empresarial comporta esse gasto, tá? E que muitas vezes até comporta, se for feito paulatinamente, né? O que não pode, muitas vezes, na minha opinião, sem estudo e sem um planejamento prévio, eventualmente uma empresa falar, vamos trocar toda a nossa frota por elétrico? Peraí, calma aí. Vamos trocar 1, 2. Talvez não seja nem financeiramente a melhor opção, mas vai ser um piloto que vai fazer com que a gente consiga entender se de fato foi o melhor momento agora. Entendeu? Talvez não vai ser o melhor momento agora. Vamos passar um tempo aí, depois a gente faz. Ou senão a gente fala, não, acertamos, vamos trocar nossa frota toda. Então, esse marketing verde em frotas, ele é muito importante. Eu acho que cada dia mais tem que ter pessoas que analisem, né, a viabilidade disso aí, mas sempre com cautela, porque no final das contas existem boletos a serem pagos e pior do que eventualmente não ter uma frota que seja tão, vamos dizer, ecológica, pró-ambiental, alguma coisa, não ter empresa. Ter pessoas desempregadas. É porque, assim, o ESG eu vejo como uma pauta muito recente ainda no Brasil, né? A gente está começando a ouvir agora sobre essa prática. E aí eu acho que falta especialistas realmente que cheguem e orientem, tipo, como a gente pode trazer um impacto positivo em relação a isso aqui na empresa, de acordo com a sua realidade, tá? Então, beleza, a gente não pode mudar a frota toda elétrica, mas e se a gente estabelecer um processo que diminua esse gasto com combustível, diminua esse combustível? E ele gera realmente ele vai gerar um impacto, né? E aí vão se estabelecendo metas e a gente vai aumentando, porque eu acho assim, que hoje está começando a ter uma consciência ambiental maior de todo mundo. Sim. Então, tem gente que realmente está prestando atenção, empresas que realmente estão comprometidas com isso, de alguma forma, sabe? Então, eu acho que é algo que precisa, sim, um olhar ser implementado, mas, como você fala, com cautela, de acordo com a realidade do meu negócio, da minha empresa. Então, o que é que eu posso começar hoje? Qual o primeiro passo que eu posso dar hoje, né? E assim a gente vai crescendo e vai tendo um impacto muito maior, gigante, né? Tem frota que, eventualmente, utiliza gasolina. Se começar a usar etanol, sim, já é uma ação. Sim. Tá? Agora, tem que ser feito, de fato, né, com planejamento, porque é sério. Em cima desse assunto aqui, aí tem uma outra pergunta que puxa aí o complemento, né, que é o seguinte, como os indicadores ambientais da frota podem atrair clientes que buscam fornecedores com o critério do ESG? Continua o assunto. Na mesma coisa. Assim, e entender, né, quem é o cliente, né, dessa empresa. Né? Tem que ter, o cliente está exigindo isso também.
Porque, sabe, é aquele negócio. Você tem que olhar para o seu cliente, mas você tem que olhar para o seu concorrente também. Você tem que olhar para o mercado também. Não adianta olhar só para o cliente e o cliente falar, não, eu quero a sua empresa toda verde. Mas eu quero a toda verde num precinho desse tamanho. Eita. Pô, peraí, calma aí. Deixa ela toda verde, tem um precinho aí que tem que ser pago para isso, pelo menos hoje, entendeu? E aí, muitas vezes, entender, né, qual é o mercado e qual é o impacto que muitas vezes isso vai gerar para o cliente, para que muitas vezes vocês, ou qualquer outra empresa, não estejam fazendo muito mais do que é o necessário. Então, entender o ambiente, né, o que eu digo sempre, né, marketing é um conhecimento que estuda o mercado e usa diversos conhecimentos para entender o mercado. Então, fazer marketing é não só olhar para o cliente, mas olhar para o concorrente, olhar para o fornecedor, olhar para os parceiros. Às vezes, a viabilidade de alguns projetos, eles são feitos pelos parceiros, pelos fornecedores. Quantas e quantas vezes, né, precisa se fazer algum tipo de viabilidade de algum projeto e a empresa não tem aquele capital. Mas muitas vezes ela tem ali um fornecedor, 2, 3, enfim, que são parceiros dele assim, há 5, 10, 15, 20 anos, enfim. E está disposto a contribuir para fazer com que a empresa consiga evoluir. Entendeu? Agora, isso, mais uma vez, tem que ser entendido de como a demanda está exigindo. Porque tudo, né, que as empresas fazem é para atender a necessidade do mercado. Isso. Concorda? Então, toda empresa só existe, os mercados são imperfeitos. Então, por conta disso, as empresas estão gerando soluções a todo instante para poder atender um mercado demandante. Então, qualquer ação que qualquer empresa faça, ela tem que ser em face de uma demanda existente. Agora, existe um grande desafio aí que é entender, né, se a gente está indo um pouco para baixo ou para cima, indo além ou aquém, né? E essa é a graça do jogo, né? Tem gente que acerta de menos, a gente que acerta demais, tem gente que acerta no ponto. Tem que ir calibrando, né? Tem que ir calibrando. A experiência, você vai, né, construindo uma experiência, uma curva de aprendizado, como a gente fala. Isso. E sempre tem desafio. Vai desistir Desafio todo todos dia. os dias, né? Até porque as gerações vão mudando, né? Eu estava observando uma época dessa, né? As mídias, por exemplo, que a gente está fazendo aqui. Cada dia mais vai existir demandas por isso. Porque as novas gerações, né, estão vindo já com o telefone na mão aqui e praticamente não liga mais a TV aberta. Né? Já tem o YouTube lá, já tem, né, um aplicativo, enfim, alguma coisa do tipo. Então, para isso, as empresas têm que começar a entender que as novas gerações vão começar a exigir demandas que há 15 anos, eventualmente, não existiam. Esse é a graça do jogo. Felipe, a gente está chegando ao fim, né, Já? do episódio. E a gente sempre pede, assim, nessa etapa final, uma dica azul, a dica Zucchi, né, para quem tem um gestor, né, que realmente está ali com o marketing capengando. Qual a dica que você dá? Onde o olhar dele deve estar, assim, principalmente, né? Ou quais são as métricas, os indicadores que realmente precisa de um cuidado, uma atenção maior? Uma coisa que eu digo sempre para todo empresário que quer ter um marketing que faça sentido nas suas empresas ou na sua empresa, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olhe a sua receita, a qualidade dela, se a sua margem de lucro está atendendo à expectativa e se isso está fazendo com que você pague suas contas. Então, eu estou falando isso muito básico porque nem todo mundo tem uma multinacional. Né? Na verdade, a maioria não é multinacional. A maioria são pequenos e médios. Tá? Então, essa conta é muito simples. Muitas vezes eu vejo muita complexidade, né? Muitos indicadores, né? Um painel de controle lotado de indicadores, mas que não são controlados, não são administrados. Então, eu falo sempre, olha, base de clientes, receita, margem de lucro,
Isso é muito importante. O LTV, né? O LTV, muito importante, né? Você fazer seu cliente ficar com você. Né? O LTV é uma sigla que a gente usa para fazer com que os nossos clientes eles fiquem mais tempo fazendo negócios com a gente. Isso. Né? Porque, em tese, nós acreditamos não. Existem já estudos que dizem que é muito mais barato manter o cliente na base do que conquistar um novo. Isso. Entendeu? Então, essas dicas eu acho que são é o básico, e um básico bem feito, ele funciona bem demais, entendeu? Aí, depois que isso está resolvido, né, depois que você está olhando ali a margem, está conseguindo garantir uma margem, você está conseguindo garantir ali uma receita para pagar, né, as despesas, você está conseguindo manter seu cliente, você está conseguindo expandir a sua base de atuação, aí a gente começa a olhar outros detalhes. Mas isso aí dá para todo mundo. É o Muito básico, bom, feijão com muito bom. arroz. Hoje foi um tema diferente do que a gente está habituado aqui, né? Mas foi interessante porque deu para, pelo menos para mim, abrir um pouco mais os olhos em relação a essa parte do marketing, né? Então você vê que o marketing a gente acha que é só, como você falou no início da nossa conversa, fazer ali a parte de rede social, digamos assim, né? Não, vai lá, faz a questão do tráfego e entre outras situações. E o marketing ele se envolve no processo como um todo, né? Então ele está ali no processo, ele está envolvido no processo da empresa, como você falou na época da Ambev que você estava lá, né? A logística faz reunião com o marketing, né? Então são situações que você realmente começa a parar e pensar. Grandes empresas como a própria Ambev já tem uma dinâmica, um olhar diferente, que ao ponto de dizer, cara, eu quero o meu marketing junto com o meu time de logística, tá? O meu comercial também aqui no meio. Aí a pergunta que fica é, se eles que são grandes, se eles que são, vamos dizer assim, investidores de assuntos, de tecnologia e etc., estão enxergando que isso faz sentido no dia a dia deles, que isso é algo que impacta na operação deles, porque as outras que são menores também não podem, proporcionalmente falando, trabalhar dentro dessa medida aí, né? Eu acho que talvez fica um ponto de reflexão aqui no nosso episódio de hoje, e é a questão de tipo, o quanto eu estou realmente aproveitando esse marketing, o quanto eu estou deixando a desejar, ou o quanto eu estou pensando que o marketing é só um tráfego pago e morreu a conversa, né? Isso. Então, meu amigo, foi muito bom aqui. Clareou bastante, que venham outros temas aí pra gente conversar, pra gente discutir, compartilhar aqui conhecimento, falar um pouco mais aí, achei bem bacana aí. Ainda bem que deu certo aí, casou as agendas e tudo, né? E aí vamos pra lá e vamos pra cá, e agora dá, agora não dá. E eu tô pelo mundo viajando e volta. Então, por aí. Então, só tenho a agradecer aí por ter compartilhado esse seu conhecimento conosco aqui. Queria que você também aproveitasse e deixasse aí, né, as redes sociais que tem para o pessoal estar seguindo vocês aí, né? O que você tiver, o seu pessoal da empresa, o da Redal, né? Para você compartilhar aí. Deixa aí o pessoal que quiser seguir e acompanhar vocês. Então, inicialmente, queria agradecer também a você, Disseu, a Jéssica, pela formulação das perguntas aí. Foi muito bom, foi muito interessante. Vocês estudaram o tema, deu para perceber, e foi uma conversa muito rica. As redes sociais são, vamos começar, né, pela minha rede social pessoal, que é Luiz Felipe Vasconcelos, com 2 L's. Tem da consultoria, que é a Mercadológica Consultoria, e da Redal, que é o Somos Redal. Somos Redal. Então, empresário que queira participar de uma rede de empresários aqui em Alagoas, vai lá no Somos Redal. Quem quiser uma consultoria, quem quiser fazer um diagnóstico comigo, enfim, que bater um papo, vai lá na Mercadológica Consultoria. Bom demais, muito bom, meu irmão. Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Quer falar mais alguma coisa, Jéssica? Sim. Se você gostou desse episódio, já se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify, você que gosta de ouvir, né? Tá ali no carro dirigindo, ouvindo o nosso podcast, já segue aí no Spotify, que tá tudo lá também. E no Instagram, Zuc Performance, que a gente também sempre coloca os cortes lá, né? Bem legal. Então, segue a gente nas redes sociais. E o Spotify, antes, logo nos primeiros episódios, era só a parte de áudio, né? E agora a gente tá com vídeo também no Spotify, né? Vídeo também, então, isso. quiser, você tá lá não só escutando, como agora você pode assistir também diretamente no Spotify. Estamos aí melhorando cada vez mais aí o nosso processo, né? É isso aí. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Boa, né? Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar.